hoje vamos falar com um dos maiores empresários da nossa região, uma pessoa muito batalhadora e que tem uma história de vida fantástica, e vamos conhecer um pouquinho aqui agora. Boa tarde, Celso, tudo bem? Boa tarde, Erildo. Boa tarde a todos os telespectadores. Para mim é um prazer estar aqui, né, com você, falando um pouquinho da nossa história, nós estamos completando hoje não, no mês de abril, 41 anos de história. Para mim é uma alegria muito grande. Eu estou aqui para ouvir, para falar um pouco dessa história com vocês. Gente, uma história fantástica. Lembrando que esse programa é um oferecimento da Conectar Tecnologia, Auto Posto Nunes Rocha, Shopping Mais Supermercados, SPN Telecom, Cred Fácil, Top Colchão e a Drogaria Nunes Rocha, e também a Loja Nunes Rocha, que está completando nesse mês de abril 41 anos e cheia de promoção. Mas o papo hoje também é da história do Celso. Então, Celso, como começou a sua vida de empresário? Vamos começar já quente. Ô Erildo, minha vida, como tem muitas pessoas, muitos brasileiros, né? O brasileiro hoje, ele é brasileiro de toda a vida, de muito trabalho. Eu tenho uma vida muito precoce no trabalho, né? Eu fui para São Paulo, saí da minha cidade, sou de Carbonita, sou natural de Carbonita. Fui para São Paulo aos 13 anos e 7 meses. Me ingressei ali no trabalho, eu tenho carteira registrada, portanto eu já sou aposentado, desde 2017 que eu já sou aposentado. Mas então eu ingressei ali no trabalho, como pacoteiro, trabalho no supermercado. Trabalhei durante alguns anos lá, voltei para Carbonita depois de alguns anos, e nessa vinda minha para a minha cidade, eu já trouxe alguns produtos de confecção, né? Já tinha essa inspiração, essa ansiedade de empreendedorismo, e nessa viagem eu já trouxe alguns produtos para tentar a vida de um sacoleiro. Na época era sacoleiro, né? Sim. Isso foi em 1984. E felizmente, né, e Deus abençoou que nós conseguimos prosperar, vendemos todos os produtos que trouxemos, e aí começou, encarriou, voltando novamente, e começou a vida, começou aí a nascer esse sonho da Nunes Rocha, que nós temos completando 41 anos. Sensacional, viu? E o Celso, começou a Nunes Rocha lá atrás, lá no começo. Como que foi o começo ali? Você começou a loja, o ponto, já foi uma loja maior um pouquinho, foi pequenininha? Como é que foi para começar o andar da carruagem? Na realidade começou sem loja, né? Mas aos 41 anos nós contamos a partir da data... Começou de sacoleiro? Não, de loja. Tá, de loja. Sacoleiro começou ali uns 6 meses antes, né? Nós já começamos com sacoleiro. Mas de loja, portas abertas, 41 anos. Mas então começou do zero, Erildo. Como diz, um fundo ali que a gente tinha nas empresas, né? Eu, a mãe das minhas filhas, mérito para ela também, que trabalhou muito, né? Sim. Ajudou bastante, foi uma guerreira também. Então, nós ali começamos a investir aquilo que ganhamos em produtos, né? Quando você vê um empresário de sucesso, quando você vê uma pessoa que está prosperando, tal, você não imagina o que é que ele passa, né? E nós tivemos que abnegar muita coisa, né? Deixar de comprar muita coisa, deixar de muito luxo, para investir aquilo que tínhamos ganhado para iniciar a nossa vida de empresário. Felizmente, a gente soube levar essas coisas e conseguimos, ao longo dos anos aí, só crescer de ano a ano, e graças a Deus é só sucesso lá para cá, viu? E qual que foi a primeira grande conquista lá no começo? Lá, assim, essa é a primeira grande conquista da loja Nunes Rocha. A primeira conquista, o primeiro ano, eu vou dizer para você, para os telespectadores, que foi um ano desafiador. Nós começamos do zero, não tinha cliente, não tinha estoque, não tinha mais dinheiro, não tinha verba, não tinha como ganhar mais, comprar mais coisas. E o primeiro conquista em que nós pudemos falar assim, opa, as coisas estão dando certo, foi quando nós conseguimos juntar aquele primeiro dinheiro investido, o primeiro valor investido, nós conseguimos juntar em torno de 60 dias, aquele dinheiro nós conseguimos juntar todo aquele dinheiro e já com o estoque. É a primeira conquista. Opa, isso aqui já é sobra, já ganhamos.
Nós temos os produtos e temos um dinheiro para reinvestir. Então, só que é diferente do que as pessoas pensam, ao invés de a gente comprar um carro, comprar móveis novo, comprar coisa supérflua, o que é que fizemos? Barramos tudo, investimos novamente, corremos atrás daquele dinheiro novamente, aumentamos nosso estoque, continuamos correndo atrás, e foi uma história de muito trabalho. Eu quero voltar atrás e dizer que que não é sucesso só não. Na vida do empreendedor, nós tivemos muitas barreiras. Sim, eu ia perguntar até a próxima pergunta, que durante 41 anos, qual foi a maior dificuldade de todas, né? Que sempre tem aquela barreira, assim, não, essa daqui que você achou que não ia, mas conseguiu vencer. Herildo, são muitas dificuldades, são muitos problemas, né? Enquanto você está mexendo com poucas pessoas, né? São pouca gente, mas você, quando vai crescendo, vai tendo mais pessoas para trabalhar com você, vai tendo mais clientes. Naquela época, era a época em que, diferente de hoje, a pessoa chegava lá, eu quero comprar uma calça, uma camisa, um tênis, e simplesmente você marcar no papelzinho, era só isso. Não tinha, a pessoa tinha que confiar em que a gente estava marcando certo, e nós tínhamos que confiar que a pessoa iria vir e nos pagar. Então o desafio foi muito grande dessa confiança. Na realidade, quando a gente começou, nem mesmo confiávamos que nós teríamos essa possibilidade de crescer, de expandir. A gente não tinha aquela convicção. A única certeza que a gente tinha é que a gente queria trabalhar. A única certeza nossa é que nós queríamos trabalhar e, felizmente, nós conseguimos ganhar a confiança dos clientes. Hoje nós temos um crédito muito grande com nós temos uma clientela. Nós temos muitos e muitos clientes na nossa cidade, né? Clientes fiéis, mesmo nessas épocas de internet, que estão ali fiéis, comprando, nos prestigiando. E nesses 40 anos, Herildo, realmente tivemos grande dificuldade. Não precisa pensar, né, os empresários que estão aí me ouvindo nessa hora, as pessoas que têm esse empreendedorismo, eles sabem que desafio tem dia a dia. Que tem dia que você acha assim, não, eu não vou dar conta, está difícil, está muito difícil, eu não vou dar conta. Mas de repente, quando você tem a fé, é baseado na sua convicção do seu trabalho, com honestidade, as coisas mudam e vai se encaixando, e graças a Deus conseguimos chegar até aqui. Hoje a sua loja é uma das lojas mais completas de Minas, se não for a mais completa de Minas Gerais. Como que foi para ter esse mix tão completo, com tanta variedade de produtos? Eu agradeço a sua generosidade em falar isso. Minha loja, eu sou um pequeno empresário, a loja é pequena, né? A loja até é grande, são em torno de 800 metros quadrados, mas está longe disso, longe. Eu tenho uma loja só, eu estou com o pé no chão, sempre fui de pé no chão. E quando você fala sobre essa fase de crescimento, de ampliação de produto, isso foi naturalmente, né? Nós começamos simplesmente com uma malinha. Na realidade, não foi nem mala, nós trazíamos em sacos, né? Sacos, sacolas, sacos de linhagem, sacolas de produto. Não é demérito nenhum falar para você que nessas viagens passou grande dificuldade, né? Da minha cidade, em São Paulo, é quase 1.100 quilômetros, e nós passamos vários anos, indo todo mês. A nossa fonte era São Paulo, até hoje nós compramos de lá ainda, mas é importante a gente saber que aquela convicção de que vai dar certo. E quando nós conseguimos encaixar as coisas, os clientes nos deram essa confiança, né? E a gente conseguiu fazer uma clientela boa, aí as coisas começaram a deslanchar. Quando você fala sobre a loja grande, então nós começamos confecção, só confecção. Então, com o passar dos anos, nós ampliamos para uma loja maior, um prédio maior. Mas o segundo prédio nosso, prédio não, era uma lojinha aí de 50 metros quadrados. O primeiro era eu lembro hoje, eram uns 30 metros quadrados de adobo, com aquelas prateleirinhas de madeira. Uma coisa bem simples, meio humilde, e certo também para as pessoas que estão começando, ter certeza que se tiver com fé em Deus, com fé no seu trabalho, com honestidade, e focar no trabalho,
pode ter certeza, se você não focar no trabalho, se você atirar para todos os lados, você não terá sucesso. Mas se você não focar no trabalho, tem tudo para dar certo, né? Isso é um dom. Mas logo nós passando para lojas maiores, a gente começou a ver a necessidade, né? E os próprios clientes. Quem moldurou a Nunes Rocha, quem levou a Nunes Rocha a ser o que é hoje, foram os clientes. Sempre, Nildo, eu falo que o maior patrimônio que a Nunes Rocha adquiriu durante todos esses anos não foi o nosso estoque, não foi os bens, não foi os veículos, mas foi o nosso cliente. É o maior patrimônio que a gente tem e a gente deve tudo a esses clientes. E eles que nos moldaram. Vocês precisam vender colchão, né? Na cidade, na época, são poucas lojas, tinha 1 ou 2 lojas só. E a gente começou a comprar colchão, pesquisou os locais melhor, pesquisou, sempre estudando os clientes, sempre estudando os produtos. Não precisa pensar que vai ter sucesso sem trabalho, sem suor, né? Não é só... tem que trabalhar, tem que ter suor, tem que correr atrás, né? E aí os clientes foram nos moldando. Nós estamos dando colchões, nós começamos a comprar colchões, né? Daí mais uns anos, móveis, e assim por diante, chegamos onde está hoje, graças a Deus que a gente tem bastante itens, como você conhece. E a loja, além de ser a loja, tem a farmácia também, que está lá do lado, lá coladinha. Como surgiu a ideia de abrir uma farmácia lá em Carbonita? Nildo, na realidade, eu agradeço muito a Deus, primeiramente a Deus, né? Que aonde que a gente coloca a mão, Deus ele abençoa. E o nosso segundo empreendimento foi uma drogaria. Essa drogaria já estava bem pequenininha e nós resolvemos investir, né, ampliar um pouco o nosso leque, para não ficar numa coisa só. Hoje a gente já tem outras empresas também, graças a Deus, e nós investimos na drogaria. Deu muito certo, graças a Deus, a drogaria está lá, muito bom. E depois, posteriormente também, no ramo de combustível, né? Que está o posto Nunes Rocha, da mãe da minha filha, é um sucesso, a gente fica muito feliz de ser um grande empreendimento, uma potência muito grande em Carbonita. A gente fica feliz de ter passado pela nossa mão, né? Mas eu digo que não foi só eu, né? Esse mérito é os colaboradores que nos ajudaram. Cada colaborador que passou tem a sua parcela de ajuda nas nossas conquistas. Eu gosto de compartilhar isso com os colaboradores, os que têm, e vários que ficaram conosco aí 20 anos, 22 anos, 16 anos. Um abraço para a Hebe, né, um colaborador nosso, ficou 22 anos com a gente. Um abraço também para a Zinha, uma pessoa que ficou com muitos anos, que a gente deve muita obrigação, que a Nunes Rocha deve muito para eles. Mas essas pessoas nos ajudaram e a gente ampliou nosso negócio, né? E hoje a gente tem um leque de negócio maior do que simplesmente a loja. Hoje a Nunes Rocha completa 41 anos esse mês. Tem algum sonho ainda para realizar na loja ou já realizou tudo, é só manter mesmo, só agradecer? Ô Erildo, agradecer. Eu quero dar uma mensagem para todos vocês que estão nos ouvindo. Isso é diferente de comércio, diferente de empreendedorismo. Eu quero explicar para você uma coisa. Você é aquilo que você agradece. Não tenha dúvida. Você é e você será aquilo que você agradece. Se você for bem agradecido, agradecer o que você tem, né? Você já pensou se amanhã você acordasse e você não tivesse nada do que você agradece? Sim. Pode ser que aconteça. Então, a gente agradece. Agradecer a Deus, agradecer aos colaboradores, agradecer a todos que participaram ao longo desses 41 anos. Hoje nós temos um desafio muito grande, o sonho nosso, você falou sobre sonho. Sim. O sonho é permanecer, porque é uma competitividade muito grande, desonesto, né, a competição que a gente tem com a internet. As vendas online é uma competição tremenda, mas é de continuar.
continuar ali cara a cara com o cliente, dando aquela atenção toda especial para o cliente, com amizade. Nós temos um cliente ali que ele não é só cliente, eles são amigos, eles estão ali na loja dia a dia, conversando, batendo papo, a gente ouvindo as suas dificuldades. Então, nosso sonho é realmente continuar. A gente não tem grandes anseios de crescer, nunca tive anseio para colocar o comércio em outros locais, já tive grandes oportunidades para isso e grandes incentivos para isso. Já tive incentivos importantes para ir para outras cidades, mas eu já estou prestes a completar meus 60 anos, então a gente não tem esse anseio, mas a gente pretende continuar mais uns anos, até quando Deus nos dá vida e saúde, continuar nesse trabalho. E hoje também você está com os provedores, né? Tem a TMT em Coluna, a SPN Telecom, não só em Capelinha, como na região inteira. Você fala cidades que eu posso esquecer alguma, né? Mas só que eu lembro aqui, Capelinha, Setubinha, Angelândia, deixa eu lembrar, o que mais tem? Contrato, aí tem Coluna, São Pedro, Sassuí, Jacuri, né? Jacuri. Frei Lago Negro. E aproximadamente Rio Vermelho, mais de 10 cidades. Como que foi que você quis entrar nesse ramo aí da telecomunicação? Período, primeiro quero agradecer aos meus sócios, né? Ao Vanilson, da Netcar, em Carbonita. Ele é sócio aqui também na Suprinet, na SPN TV, na SPN Telecom. É o Cássio, é meu grande amigo, é meu companheiro, né? Tenho um carinho muito especial para ele. Então ele é meu sócio na SPN Telecom. E agradecer também ao Walter, que é o nosso sócio lá na TMT. E também dizer o seguinte, que esse ramo de telecomunicação, eu entrei pelo convite do Cássio, né? Onde nós começamos do zero na TMT, nós começamos do zero, né, sem um cliente, só com alguns investimentos. Hoje, graças a Deus, nós atendemos lá em bastante cidades, umas 4 ou 5 cidades. Tem um sucesso também, graças a Deus. E também quando nós adquirimos porcentagem aqui na SPN Telecom, a gente vem trabalhando na SPN Telecom há anos, e a gente conseguiu mudar a forma de trabalhar aqui. Nós temos nossos colaboradores aqui em Capelinha. Um abraço aí para o Gil, nosso gerente, né? Grande admiração para o trabalho dele, pelo Sam, por todos os colaboradores, né? Aqui uma equipe maravilhosa, um trabalho muito bom, um serviço muito bom. Nós entregamos serviço de qualidade. E quando eu falei com você no começo, a gente colocou as mãos. E onde a gente coloca as mãos, eu acredito que Deus coloca as bênçãos dele. E nós tivemos aqui um pulo muito grande, nós tivemos grandes conquistas, né, nessa área de telecom. Não só a sede aqui em Capelinha, como também a sede lá em Coluna. Sensacional. E para o empresário hoje, se é empresário, como que você vê o Brasil hoje? Com o governo atual, como que você vê o empresário, os desafios do empresário hoje remar no governo atual? Eu não gosto muito de entrar no quesito política, mas nós estamos vivendo uma dificuldade muito grande, os empresários sabem disso. Eu estive conversando esses dias com algumas pessoas, alguns empresários também. Se os governos, né, eles nos pagassem aquilo que nós pagamos para eles, aquilo que nós contribuímos com os impostos, eu daria tudo. Daria a loja. Toma, governo, toma aí. Fica vocês vão me pagar aquilo que nós contribuímos. A contribuição é muito grande, as pessoas às vezes não sabem disso. É um desafio muito grande na atual circunstância do nosso país. O empresário, ele é desvalorizado, isso aí não tem a mínima dúvida, né? Ele não tem aquele valor que ele deveria ser dado porque ele é um gerador de emprego. Eu não falo por mim, não, são vários empresários. O governo, ele não gera riquezas. Quem gera riquezas são as empresas pequenas, médias, grandes empresas, geram riquezas, geram trabalho, geram mão de obra,
Então, e nós não somos beneficiados, né, por esses poderes, mas contra tudo, contra a maré, remando, nós vamos continuar e não vamos desistir, né? Vamos passar por essa fase. São tempos desafiadores, mas eu acredito que as coisas vão melhorar. Eu tenho esperança, eu sou um cara esperançoso. Eu não sou daqueles que acham que não tem jeito, que o Brasil não tem jeito. Não, eu acredito que tem. O povo tem o poder na mão. E vai chegar uma hora que as coisas vão se encaixar e vai dar certo, se Deus quiser. Esse é o que eu penso. Ô Celso, você falou que está quase aí chegando aos 60 anos de idade, viveu muita coisa, mas tem algum sonho ainda que você não se realizou ainda, que você quer realizar? Assim, não, esse é meu sonho. Eu estou prestes a realizar um sonho, né? Estou prestes. Nós estamos na construção e é meu sonho sempre um lugar mais tranquilo e ali ficar mais parado. O meu sonho é diminuir, tirar o pé do acelerador, né? Porque você vai chegar num tempo que você vê que realmente você tem que desfrutar um pouquinho do que você fez, você tem que desfrutar um pouquinho do seu trabalho. Mas quando está aqui o sangue, quando tem o sangue de trabalho, de geração, você não consegue realmente parar. Então mas o sonho meu é ter paz, viver com a minha família, ter uma família maravilhosa, ter meus filhos, meus netos, ter minha esposa. Um abraço, a minha querida esposa, a Lisé. É uma pessoa maravilhosa em que Deus tem preparado para mim. Então, eu já me sinto realizado. Eu não vou dizer que não tenho sonhos. Aquela pessoa que diz que não tem sonhos, ele apaga. Ele não tem mais espaço para crescer. Não vou dizer que eu não tenho sonho, mas eu me sinto realizado. Eu me sinto já realizado, graças a Deus. Tenho saúde, é o que é muito importante. Com Deus no coração, eu me sinto realizado. Ô Celso, todo mundo vê as vitórias que todo mundo tem, né? Como diz, né? Vê as praias que a pessoa banha, mas não vê as dificuldades. Qual foi a maior tristeza que você já passou na sua vida até hoje? Erildo, é um assunto que eu realmente evito muito conversar, né? Mas já que você foi perguntado, eu tive um desprazer muito grande de 5 de setembro de 2013. Lamentavelmente, eu perdi meu filho, 26 anos de idade, a vida toda para frente, morreu num acidente. Esse realmente foi um marco negativo. Por aqueles dias, ali alguns meses depois, eu pensei realmente que ali já era meu fim, que eu não tinha mais razão para viver, né? Eu não estava vendo mais motivos para viver. Mas com o passar do tempo, Deus foi me confortando. A gente não conforma, né? A gente não conforma. A morte, a separação é triste. Mas Deus nos deu força e a gente vai entendendo que nós estamos aqui por algum motivo. Você está aqui, Erildo, por algum motivo. Deus não te colocou simplesmente para você ser só uma pessoa. Você é alguém, você faz diferença na Terra. Quando eu falo para mim, eu falo para você, eu falo para as pessoas, para nossos colaboradores, todos nós temos o nosso real valor, né? Então, passei por muita dificuldade financeira, já teve, não foi só de praia não, viu? Realmente, nós passamos muita dificuldade financeira, onde que a gente olhava e daí? Da onde que vem? Para que nós vamos fazer? Para onde vai sair? Como é que vai resolver a situação? Né? Já teve momentos disso, momentos muito penoso, mas a gente venceu. Na separação também nós tivemos, né, a separação do meu casamento, durou muitos anos, mas também nos superamos, graças a Deus. Como já disse, a mãe das minhas filhas, uma pessoa muito especial. Um abraço para ela, Zenilda. Ela, com todo mérito, uma pessoa muito boa, muito trabalhadeira. Então a gente passou toda essa dificuldade, mas vencemos. Estamos aqui firme e forte.
E o Celso, eu conheci, né, o seu netinho, né, o filho da Geise, do Rômulo, e é um garoto que tem uma energia muito forte, uma energia gostosa, positiva. Como que é você receber aquela criança na sua casa ali no final de semana? Como que é aquele amor, aquele carinho, aquele aconchego daquela criança? Nildo, é sem preço, é gratificante demais, sabe? Somente quem é avô que vai entender o que eu estou falando, né? Às vezes, talvez os nossos filhos nós não demos aquele valor que nós damos hoje para os nossos netos, né? Os netos hoje nossos, né? E quando aquele menino chega, né? Tem o Heitor, o nome dele é Heitor, um beijinho pro Heitor, um beijinho pra Hanna, pra Melissa, são meus netos. Então muda tudo, muda, assim, a alegria muda, descontração. Eu tenho uma netinha também maravilhosa que é minha alegria, meu orgulho, é a Hanna, a minha netinha. Então realmente, isso também é um sonho, isso também é gratificante, me dá alegria, me dá prazer. Outra coisa também, Arildo, que eu gostaria de falar, o trabalho, ele tem que ser feito com prazer. Qualquer trabalho que você tenha hoje, se você faz um trabalho, que você não tenha prazer no seu trabalho, que você não tenha, você não é aquela pessoa que se sinta alegre do que está fazendo, você não terá sucesso. O trabalho, ele precisa realmente ser feito com carinho, com amor, com dedicação, dando o máximo de si para o seu trabalho, para que seja o melhor trabalho possível, e assim você terá resultado. Na realidade, você sempre vai colher aquilo que você planta. Ou se você plantar coisas boas você vai colher. Mas se você plantar coisas ruins também, pode ter certeza, infelizmente, né, a gente colhe as desilusões também. Sensacional, gente, uma história fantástica, né? Como diz, a gente conversar com o Celso, a gente já aprende. E falando de aprender, a gente que está sempre com você vê que você é muito organizado, planilha tudo certinho. Qual é o conselho que você dá para quem está começando a empreender agora? Muito bom. Um conselho que eu dou é o seguinte: empreender é bom. Primeiro você tem que ter o dom, né? Eu acho que esse dom já vem, né, já vem da pessoa. Depois você tem que querer e abnegar de muitas coisas. Não precisa pensar que você vai empreender sem ter sacrifícios, né? Principalmente no começo, você tem que sacrificar alguma coisa, né? O seu tempo. Às vezes eu vejo que, no meu caso, eu sacrifiquei até a minha família no trabalho. Eu lembro, Arildo, que eu trabalhava de segunda a segunda, de domingo, por vários anos, muitos e muitos anos. Todo domingo eu estava lá trabalhando também, né? Trabalhando, e isso gera custo, né? Você desgasta muita coisa. Então empreender é acreditar. Empreender é trabalho. Não é só a cabeça, não é só conhecimento, mas é trabalho, é suor. É arregaçar as mangas, partir para cima, é acreditar. Muitas das vezes circunstâncias te levam ao pó, ao chão, né? Já aconteceu nesses 41 anos da Nunes Rocha, diversas circunstâncias nos deram rasteira, jogar no chão, mas você tem que ter habilidade, capacidade, você tem que ter humildade para levantar, sacudir a poeira e falar: não, eu vou levantar. Deus não me fez para ficar no chão, não. Vai levantar. E levantar e pegar voos mais altos. Porque cada sacrifício que você passa, cada dificuldade que você passa, são provas que você pode ir mais alto, pode conseguir maior sucesso, maiores alegrias. Quando eu falo sucesso não é só na questão financeira, mas sucesso de realização. Quando você doa alguma coisa, quando você doa o seu tempo para a empresa, quando você trabalha, você vai colher também no futuro, né? E aí, as pessoas elas acham que quando ela consegue seu primeiro dinheiro, sua primeira verba, já vai comprar um carro, já vai comprar outra coisa. E
né? E querem ter sucesso dessa maneira. Às vezes tem que se abnegar, tem que fazer sacrifício, né? E alguns não querem pagar esse preço. Então, os que não querem pagar esse preço, aí continua da mesma. Então, você tem que pagar o preço para ter sucesso. Nossa, bacana demais. Ô Celso, a gente sabe que muitas pessoas, na minha geração, principalmente, muitos largavam os estudos para ir trabalhar. Eu conheço vários. E muitos desses acabaram que conseguiram sobressair, outros não. Qual que é o seu conselho? A pessoa estuda, forma e vai atrás, ou tenta estudar e trabalhar ao mesmo tempo? Arildo, uma bela pergunta, viu? Se for seguir meu exemplo, eu não estudei. Eu sou a sexta série do ginásio, né? Não tem estudo nenhum. Isso não foi meu desejo, né? Foi a circunstância da época. Quando disse para você, eu tive que sair muito cedo para São Paulo. Eu precisava trabalhar, era precisão mesmo. Então foi precoce. Eu não aconselho isso, eu aconselho estudar. O estudo é muito importante. O estudo, eu digo, se eu fosse uma pessoa que tivesse mais conhecimento, mais estudo, talvez meu patamar seria outro, né? Então, eu digo que você quer estudar, é importante. Não é o meu caso. Infelizmente, eu tive formei na faculdade no mundo, quebrando a cabeça, desde novo. Tudo meu foi precoce, né? Então, tem uma história que eu gostaria de contar, rapidinho, não vou tomar tempo não. Bora contar a história. Nessa época que eu vim de São Paulo e eu comecei a chegar em Carbonita, eu, como disse para você, eu não estava confiando que daria certo o nosso comércio. Mas de todo jeito nós abrimos as portas, 2 portinhas de madeira, portinha de 70 centímetros cada portinha de madeira, com 2 prateleiras de madeira, e começamos a vender os produtos. Só que eu tinha uma pressão muito grande para nos alimentar, para comprar, porque não sobrou dinheiro. O dinheiro todo foi investido em coisas. E o que eu fiz? Eu fui atrás de trabalho. E tinha uma empresa, hoje essa empresa, ela fica, na época chamava, na empresa KRS, né? Muitos anos atrás. E essa empresa eu fui procurar serviço, na zona rural, mais ou menos 30 quilômetros de Carbonita, uns 30 quilômetros de Carbonita. E eu fui lá. Só que, chegando lá nessa empresa, no primeiro dia, eu já fui pegar o serviço pesado. Era descarregar a carreta de adubo de galinha, né? Eu e mais um colega meu, foram várias pessoas nessa época. E nós fomos para essa carreta descarregar. No final da tarde, minhas mãos estavam todas machucadas. Voltei para casa, falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? No dia eu levantei, aí no dia eu conversei no segundo dia eu conversei com o gerente da fazenda. A fazenda é muito grande hoje, a Peran está tocando serviço lá. E falei com ele que eu já tinha carteira, eu já era habilitado, nessa época eu já era habilitado, tinha carteira. E que eu estava vendo pessoas que não eram habilitadas trabalhando com trator, que eu tinha habilitação, já dirigia, para me dar uma oportunidade, ou de motorista, ou de tratorista. E ele falou, não, pode ficar tranquilo, pode ir para serviço, que eu vou chamar você, pode deixar que eu vou te chamar, essa semana eu te chamo. E eu trabalhei mais 4 dias, eu fui na terça, quarta, quinta, sexta, no sábado. Quando foi no sábado, eu vou falar com você a verdade, Arildo, e caros telespectadores, eu não tinha força mais para aguentar aquele serviço, isso muito pesado. E não me chamou. Outras pessoas indo na minha frente, ele não me chamou. Eu vi pessoas que não tinham nem carteira na minha frente, chamando para mexer com trator, trabalhar, tinha muito trator lá na época. Eu falei, não tem jeito, para mim não dá. E fiquei essa semana, nem lá recebi. Não recebi nesses dias que eu trabalhei, né? As pessoas da época, até faleceu esse rapaz, que era o gerente na época. Mas eu falei assim, não. Cheguei na casa, foi até conta, meu pai queria que eu voltasse de novo para trabalhar. Eu falei, pai, não dou conta mais, né? Meu saudoso pai, João Afonso. Então, eu decidi, falei assim, não, vou investir tudo aqui, na loja. Vou investir e vou trabalhar. E aí a gente começou a trabalhar mais ainda, investindo mais ainda,
tratando o cliente da melhor forma possível, sendo leal com o cliente. A lealdade ele cabe em todos os locais, em todo local. E talvez se eu tivesse sido contratado, né, a gente não estaria no patamar que está hoje. Né, estaria completamente diferente. Mas é uma história interessante de o empreendedor, às vezes, ele tem sinais. E esse foi um sinal, Deus não ter me chamado. Olha para você ver. Ô Celso, você é um empresário de sucesso, todo mundo já ouviu a história, mas como você se cuida hoje? Pratica algum esporte, uma caminhada, uma bicicleta? Como é que tá essa parte do esporte, hein, rapaz? Você está mexendo numa... infelizmente, gente, eu estou muito... Eu tenho um hobby. Aliás, eu tinha 2 hobbies. Eu gostava muito de jogar futebol. Até meus 58 anos eu jogava futebol. Até 2 anos atrás. Mas a gente via que a gente não estava tendo... A cabeça pedia, mas o corpo não aguentava mais ali as funções do que você tinha que fazer. E jogando com meninos novos, né? Então, nós não conseguíamos achar uma equipe com as mesmas idades. Então, eu decidi parar. Vi que não dava mais. E meu outro hobby é pescaria. Eu gosto muito de pescar. Inclusive, domingo, nós fizemos uma boa pescaria. Pegamos pouca coisa, mas graças a Deus. Então, fora isso, eu estou realmente devendo. Essa atividade física é importante. É muito importante para a saúde. Lembre-se, o trabalho é bom. Sucesso é bom, né? Mas família e saúde e a sua paz com Deus é muito mais importante. Então, não. A primeira coisa é paz com Deus. Você, quando está em paz com Deus, as coisas fluem, as coisas dão certo. Você está em paz com a família, é uma bênção. Você tem prazer em estar em casa. E quando você está com saúde, né? E para ter saúde tem que ter essa atividade física. Mas do outro lado, se eu não pratico pouca atividade física, mas eu me alimento muito bem. Minha alimentação é muito boa. É importante, viu? Não, eu falo que eu não sei se reparou que deu uma olhadinha, né? Você é um atleta, né? Eu virei atleta agora. Você é um atleta, você não pode comparar. Não, mas é muito importante, Celso, que tipo assim, muitas pessoas acham que é só trabalhar, correr, e esquecem que o corpo precisa também de estar bem cuidado, da alimentação ok. Tem muita gente que foca muito açúcar, muito refrigerante que faz mal, e é importante ter alimentação saudável, né? Paga o preço, né, Dildo? Sim. Paga o preço, realmente. Tem que cuidar da saúde, é muito importante. Para ter sucesso, precisa ter saúde. Para ter sucesso, precisa ter saúde. Aliás, o sucesso é uma saúde. A saúde é um sucesso, né? Então, tem que ter a saúde boa, atividade física normal, né? Mas eu não achei uma atividade física que me desse prazer ainda. Mas eu vou voltar. Vai, com certeza. Uma música que você ouve, que você gosta e que você dedica ao pessoal que está nos assistindo. Herildo, eu gosto muito de músicas gospel. São músicas que mexem com a gente, são melodias muito importantes. Não gosto dessas músicas muito vulgares dos dias de hoje. Tem músicas das décadas de 70, 80, 90, até 2000, né? Zé Ramalho, Wagner, né? E outros muito boa. Mas a minha preferencial mesmo é a música que mexe com o meu sentimento, que fala comigo, é a música gospel. Eu sou fã da música gospel. Bacana. E qual filme você assistiu mais de uma vez que você falou assim, nossa, esse filme é bom demais, e que você assistiria novamente? Herildo, para ser sincero para você, eu sou de pouco assistir filme, né? Não sou muito... Mas os filmes hoje, né, a televisão hoje em si, ela é muito vulgar, né? Então, eu gostava muito daqueles filmes de Bang Bang do passado, né? Como criança. Nossa, ali eu juntava ali 10, 12 pessoas, onde procuravam onde tinha televisão. Na minha época, poucas casas tinham televisão, e eu tinha um prazer muito grande. Mas um bom filme, né? Tem filmes muito bons, que edifica a pessoa, não os filmes vulgar, que é onde sempre o herói é o bandido. Certo. Ou seja, quem sai prevalecendo não é um policial, é aquele que faz o mal que sai prevalecendo. Então isso aí, para mim, não vale a pena. Não, bacana demais, gente. Considerações finais, mas antes, qual que é a melhor versão do Celso?
Hoje, é incrível, minha maior versão é o que eu estou hoje, é a versão de trabalhando, me alegrando com a minha família, aqui com vocês. Gostaria de dizer para você o seguinte, Arildo, eu tenho os colaboradores, para mim, é uma alegria muito grande, né? Tem como prova aqui o Gil, o Sam, um abraço para o Miguel lá em Coluna, para Poliana, lá em Carbonita, Pupil, eu só vou falar nome por nome, vai ser muito complicado, a Daniela, são pessoas, né? Então, eu estou no auge na versão boa, que é em paz com a minha vida, em paz com meus colaboradores, com meus clientes. O desafio é grande. O cliente hoje, ele quer o melhor, ele procura o melhor, né? E você tem que oferecer, você tem que ter condições de oferecer. Mas, felizmente, nós estamos tendo sucesso e eu estou na melhor versão da minha vida. Sensacional, gente. Esse Celso com a gente aqui. Lembrando você que amanhã terá várias postagens nas redes sociais da SPN TV, lá diretamente da Feira Agro. Considerações finais, a gente encerrar com chave de ouro? Primeiramente, meu agradecimento a você, Arildo, né, por essa oportunidade de estar aqui falando, esses minutos. É gratificante para mim. Meus agradecimentos aos telespectadores que estão nos ouvindo, né, todos estão aí nos prestigiando. Meu agradecimento também a Deus, né? Deus é maravilhoso na minha vida, Ele que dirige todos os meus caminhos. E pedir a vocês o seguinte, que continue, dê um voto de confiança para a SPN Telecom, dê um voto de confiança para Nunes Rocha, dê um voto de confiança para a Drogaria Nunes Rocha, e nossos patrocinadores que têm patrocinado, né, o programa, porque aqui nós escolhemos os melhores, ao posto Nunes Rocha. Que Deus abençoe a todos, que logo temos uma oportunidade de mais uma entrevista aqui. Com certeza. Pessoal, agradecer você de casa aí, que assistiria agora Smallville, então vai continuar agora assistindo mais episódios de Smallville aí na SPN TV. Valeu demais. Muito obrigado.